Vamos falar de um outro assunto muito sério, Renan. Vamos lá. Dados que foram divulgados nessa semana a respeito de mortes violentas de LGBTs no Brasil. Esse dado foi divulgado nessa semana, foi divulgado ontem. A gente tem aí na tela também, para quem está acompanhando agora a gente pela live, as informações desse aumento. Foi um aumento de 33% nessas mortes violentas, nesse relatório que foi divulgado, um trabalho de coordenação, pesquisa e de organização da Acontece, Arte e Política LGBT, da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. A LGBTfobia é aquele crime de ódio, né? Quando uma pessoa sente ódio e acha que pode ofender verbalmente ou de forma... pode agredir, né, uma pessoa, e nesses casos que a gente está dizendo, pode até matar uma pessoa porque discorda do jeito que ela é, do jeito que ela se expressa, dos afetos que ela tem, é basicamente isso. Esse dossiê de mortes e violências contra LGBTs no Brasil reconhece que esses dados podem estar subnotificados, porque esse levantamento ele é feito a partir de notícias, como as que a gente traz aqui na Band News FM, nos outros veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, você vem acompanhando dessas agressões. Então, a partir desses levantamentos noticiados pela imprensa, e também de relatos em redes sociais, aqueles relatos que às vezes ganham muitos likes, né, e não por serem relatos positivos, mas por terem bastante repercussão, essas associações fazem esse levantamento. Isso, inclusive, é uma crítica que essas organizações fazem, porque há essa subnotificação, porque há poucas políticas públicas que ajudam a fazer esse registro, que fazem o acolhimento a essas pessoas agredidas, também a tipificação exata do que é esse crime. Algumas pessoas sofrem algum tipo de agressão, por exemplo, que tem a intenção de ser homofóbica, né, por esse ato de ódio, mas acaba sendo o caso registrado como uma tentativa de homicídio, ou então uma tentativa de um assalto, enfim. E aí a gente tem esse dado de 33% nesse aumento. Um outro dado bastante importante... Ao todo, né, foram 316 mortes no ano passado, registradas aí pelo dossiê. 5 mortes por semana. É um número que impressiona, muito alto, e mortes que acontecem muitas vezes unicamente por causa do gênero, né? Isso. Dessas pessoas. E a gente tá falando das mortes, não tá Sim. falando de agressões, né? Que aí seria um número certamente muito maior. Na comparação entre 2020 e 2021, a gente tem esses números aí mostrando que os homens gays e as mulheres trans entre 20 e 39 anos estão entre os principais alvos da LGBTfobia no Brasil. E por estado, o estado de São Paulo aparece no topo da lista com mais mortes violentas por LGBTs. Foram 42 mortes no ano de 2021. Na sequência vem a Bahia, com 30. Bahia, que sempre aparecia no topo desse ranking muito triste de mortes. Depois Minas, Rio de Janeiro e Ceará. A última informação que a gente quer trazer, o último recorte, está aparecendo também na tela para o nosso ouvinte que está acompanhando pela live no YouTube, são o jeito que essas mortes acontecem. São informações muito fortes, mas para a gente ter a noção do que de fato acontece por causa desse ódio, né? As mortes, o top 5 ali das mortes, essas mortes de violência são esfaqueamento, crimes por arma de fogo, espancamento, asfixia e perfurações são as principais causas dessa morte. E tem também um outro dado importante que a gente não colocou na tela, mas que é bom pontuar. Houve também nessas mortes todas registradas em 2021, 26 suicídios, pessoas que tiraram a própria vida. E as organizações apontam isso aqui como um problema de saúde pública, né? Os suicídios são multifatoriais, há muitas causas que fazem com que uma pessoa tire a própria vida, e certamente uma delas, nesse caso, é esse ódio, esses xingamentos, a pressão que esses grupos, né, as pessoas LGBTs no Brasil sentem. Então esse número também entra na conta dessas organizações. Importante falar desse número e divulgar bastante esse número, né? Não só porque são números que nos mostram uma realidade que a gente precisa combater, né? Esses crimes de intolerância, como também a gente lembra que está se aproximando aí do mês do orgulho LGBT. Devemos ter parada aqui em São Paulo, em outras cidades do país também. Mês de junho, então, também um mês todo dedicado a discutir essa causa e a valorizar cada vez mais esse grupo, né? Para que a gente consiga aí
igualdade cada vez maior, realmente. E rapidamente, acho só para fechar, Frumento, quando a gente fala de ter um mês do orgulho ou uma parada LGBT, e tem aquelas pessoas, né, que falam, por que não tem o dia do heterossexual? Porque ninguém morre por ser heterossexual, né? Os dados que a gente está trazendo aqui são esses dados de pessoas que morrem por ser quem elas são. Por isso há a necessidade de marcar um dia, um mês, um momento no ano para se orgulhar de quem se é. Para justamente fazer uma contraposição a esses números que a gente está trazendo de pessoas morrendo pela afetividade, pela sexualidade, pelo gênero delas. Pessoas que não escolhem ser, né? Simplesmente Exatamente. são.